Oi, gente, estamos aqui com o Renato Aroeira para uma conversa sobre esse início do desgoverno do governo Bolsonaro, não é? O Mijair Golden Shower Bolsonaro. E a gente vai conversar um pouco sobre isso com um toque de bom humor. O Renato é um dos principais cartunistas do país, é uma grande honra tê-lo aqui no canal. E o Fernando Daflon foi a pessoa que intermediou o contato, me passou o contato do Renato. Queria agradecer também ao Fernando Daflon, aproveitar essa oportunidade que ele tem me ajudado aqui no canal, e agradecer ao Renato por dar essa gentileza de participar e ter essa conversa sobre esse momento difícil da história do Brasil, mas que a gente também precisa de muito humor e precisa aprender a lidar com a dificuldade, não é? Com esse momento difícil. Tudo bem, André? Para mim é um prazer estar aqui conversando com você e o pessoal que te assiste sempre te segue. Obrigado ao Fernando também por ter feito o contato, grande figura. Sim, é um desgoverno total, isso nós todos concordamos. E sim, tem muito humor. Eu diria que estamos todos rindo de nervosos, porque é uma situação daquelas de pânico, e para evitar que a gente saia fazendo bobagem em pânico, a gente ri. Ri, aí dá uma parada e vamos ver o que é possível fazer com essa toxicidade toda que tá permeando a política no momento. A sua observação é perfeita. Eu, inclusive, falei com pessoas no meu canal, o pessoal estranhando, mas André, você tá rindo dessa situação? Eu tô rindo porque eu tô nervoso. E quando a gente fica muito nervoso com a situação, a gente, às vezes, dá um riso que, na verdade, para liberar essa tensão que está guardada dentro da gente. Né? Quando você está lidando com... Porque, de um lado, você vem a Damares, que viu Jesus na goiabeira, né? E que está falando para a menina usar azul e a menina usar rosa, e comemorando, balançando a bandeira de Israel. Inclusive, Renato, eu não sei se você está sabendo, mas você deve estar sabendo, que essa coisa um setor evangélico, não são todos, mas um setor evangélico apoia tanto Israel porque eles querem a profecia do fim dos tempos se cumprindo. E um dos elementos da profecia do fim dos tempos fazer o templo de novo, a capital voltar para lá. Exatamente. Os judeus controlarem Israel e Jerusalém. Então, eu acho que tem uma razão a mais para isso, que é o seguinte: o Deus do Novo Testamento fala demais em amor. Eles querem o Deus do Velho Testamento, que é um Deus punitivo, um Deus que apenas aplica a pena máxima a qualquer toma lá da cá. Então tem um retorno aí a um outro tipo de perspectiva em relação à teologia. É claro que existem questões geopolíticas e outros motivos, mas esse é um fator que movimenta os evangélicos. E eu queria começar a nossa conversa pegando suas impressões, porque a gente saiu de uma Olavete no Ministério da Saúde, ou da Educação, desculpa, da Educação, e entramos em outra, porque o novo indicado do Bolsonaro também é um admirador do Olavo de Carvalho, e o irmão dele fez elogios muito grandes a George Orwell. Ele não deve saber quem George Orwell é, e eu estou acompanhando agora as falas dessa figura, porque a gente tem que estudar o que esse pessoal que assume cargos tão importantes diz, né? O novo ministro, eu estava lendo hoje, assim, uma das falas dele em 2018 é uma tradução, ele troca a palavra judeus por comunistas, mas um discurso hitlerista mesmo, um discurso hitlerista. Então, na verdade, este ministro da Educação consegue ser pior do que o anterior, que eu achava que já era o fundo do poço. Pero no, ai mais abaixo. Há uma escadaria em caracol, igual o sapão que sai dali do fundo do poço. Eu estava brincando outro dia, porque eu não sei se você sabe, Renato, eu escrevo literatura também, e o nome do canal, A Nova Máquina do Tempo, é o nome do meu primeiro livro. E eu estava conversando com um amigo meu, dizendo que se eu fosse pensar assim, para um democrata radical de esquerda como eu, se eu fosse pensar vilões numa espécie de história de aventura, eu acho que eu não conseguiria ter pensado vilões, assim, uma turma tão ruim e complexa, nem na minha imaginação. Acho que não tenho criatividade ainda. André, nem Stan Lee consegue bolar vilões como esses que a gente tem aqui na realidade. Quando é que a gente imaginava que
a gente ia naturalizar um presidente elogiar um pedófilo e insere em um ditador brutal como foi o Stroessner, né? E o pior é o seguinte, essa passa a ser a parte quase histriônica do governo. O Jesus na goiabeira, o elogio aos nazistas, dizer que o nazismo era de esquerda, asneiras desse tipo, passa a ser a parte terrível, absurda, mas que e por baixo disso vão passando a Amazônia, todo o pré-sal, a entrega total, desregulamentação. Você viu que o próximo ato dele é uma desregulamentação, é uma desregulamentação geral de montes de artigos e projetos e leis que, segundo eles, são obsoletos, contraditórios. Eles o farão, sozinhos, sem explicar para ninguém. Desregulamentarão coisas. Ora, a gente sabe o que esses caras querem quando desregulamentam alguma coisa, né? É abrir um pouco mais a porteira. Com certeza. Então, é isso que é o governo dele. Ele, quando governa, ele desfaz. Ele não é capaz de fazer nada. Ele não governa, é um desgoverno. Mas nas poucas vezes em que ele governa, ele desfaz. Ele apenas desfaz. Está desconstruindo. E aí, quando acontecer uma tragédia ambiental no futuro e as pessoas quiserem culpar Deus, quiserem culpar eventuais órgãos do governo, a gente tem que lembrar, olha, tragédias ambientais muitas vezes acontecem por omissão dos governos federais. Essa tragédia recente, é claro que a gente não pode botar nas costas do Bolsonaro, porque ele tinha muito pouco tempo de governo. Mas as tragédias que podem acontecer daqui a 2 anos, você já vai poder correlacionar com ações de desregulamentação. Você colocou muito bem. Ele não é responsável por essa tragédia, mas ele endossa completamente todas as regras e omissões que levaram a essa tragédia. Exatamente. Um bom exemplo a gente tem aqui no Rio, que hoje, nesse dia em que a gente está fazendo isso aqui, está debaixo d'água e uma parte disso é a natureza? Não, uma parte disso é a natureza. A maior parte disso é o fato do prefeito não ter gasto dinheiro limpando boca de lobo, desentupindo bueiro, não olhando, não tem mais departamento de parques e jardins, as árvores estão caindo porque as podas são feitas pela Conlurb, que não sabe exatamente o que está fazendo, e assim por diante. O fato é que, onde há uma tragédia envolvendo seres humanos, pode até existir uma causa ambiental, mas existe uma enorme causa humana, civilizatória, quer dizer, a ausência de civilização, a ausência de Estado, a ausência de mecanismos de proteção do cidadão. Essa aqui é a realidade. Não dá para argumentar, dizer que não é isso. É isso. Com certeza. E uma das coisas que mais me preocupa é o posicionamento do governo em relação ao aquecimento global. Eu não tiro da cabeça o que o ministro das Relações Exteriores disse, que achava que aquecimento global era uma trama marxista. Quer dizer, Bolsonaro chegou a pensar em sair do Acordo de Paris. Você com certeza lembra disso. Lembro. E, embora não oficialmente não tenha saído ainda, isso está na pauta do grupo ultraconservador. Então, fica uma situação que o Brasil, que é um país que tem a maior parte da Amazônia, o pulmão do mundo, está caminhando para ignorar talvez a maior questão civilizatória dos nossos tempos. E eu digo que é a maior questão civilizatória dos nossos tempos, porque se a humanidade não fizer nada com relação a isso, você chega num ponto de não retorno e milhões de pessoas vão sofrer. E quase com certeza, a maioria dos que vão morrer e vão sofrer serão os mais pobres. Como quase sempre é. Pobres e provavelmente vai haver também conotações raciais, já que tragédias desse tamanho vão atingir muito mais África, América Latina e Ásia do que países europeus, que ainda protegem de alguma forma, que tem países ricos, ficaram ricos, a gente sabe como, mas países ricos conseguem se proteger melhor. Então, não só os pobres do mundo, com os pobres da terra, mas também com os negros, os asiáticos, os índios. São os que vão sofrer. Diga. Eu ia te dizer uma coisa assim, eu acho até que isso não está fora dos cálculos deles. Quando eu me refiro a eles, eu não falo a um grupo de homens, como num filme de James Bond, reunidos tramando o fim da humanidade. Não. Eu falo desse tropismo idiota e estúpido do dinheiro pelo dinheiro a qualquer custo, não importa o quê. Existem vozes hoje, na direita e na centro-direita, pró-capitalistas,
dizendo que o capitalismo está num rumo suicida. Suicida para ele, inclusive. Uma estupidez. E além do que, e aí as maravilhas da dialética, né? A contradição. Esse é também o campo que vai mobilizar o mundo contra eles. O que eles estão fazendo com o planeta, a ecologia. Se você quer uma causa que mobilize jovens, essa é a causa. Jovens são muito generosos naturalmente. Quando você dá para eles uma razão tão concreta e objetiva que afeta o futuro deles, eu acho que essa é a maneira. A esquerda sempre tendeu a não entender direito, a não olhar essa questão com a seriedade devida, mas ela está ficando urgente. Eu acredito que o novo socialismo vai ter que ter isso como uma das pedras angulares na sua militância, na sua organização, inclusive. Só para fortalecer o que você falou, eu concordo integralmente. A figura que ascendeu recentemente nos Estados Unidos a uma certa proeminência, a Alexandria Ocasio-Cortez, ela colocou maravilhosa, sou um grande fã. E ela colocou como questão central da plataforma dela o Green New Deal, ou seja, uma revolução verde, né, um novo acordo verde. Ela está retomando o Franklin Delano Roosevelt com o New Deal, né? Mas na verdade a única experiência socialista que os americanos tiveram. O Franklin disso. Perto, né? Pegaram a coisa mais próxima que eles puderam ter. De social-democracia, um pouco absorvido. Inclusive é interessante que o Franklin Delano Roosevelt, antes de morrer, ele fez uma nova Carta de Direitos e ele fez um discurso defendendo direitos sociais e ele acabou morrendo e aquilo acabou não sendo implementado. Mas ela traz isso, justamente que ela é uma pessoa da nova geração e coloca na frente essa questão. Porque a questão do Green New Deal, a questão verde, ela envolve ambiental, envolve questão da sobrevivência, mas envolve tecnologia. Quer dizer, você investir em formas alternativas de energia, você está investindo numa tecnologia nova que, inclusive, pode libertar o mundo da dependência de combustíveis fósseis e da financiamento de países como a Arábia Saudita. Uma das coisas que me incomoda na política externa americana é o quão bonzinhos eles são com a Arábia Saudita. E o motivo, fundamentalmente, é petróleo. É um acordo comercial envolvendo petróleo. Só que se tem um país que desrespeita direitos humanos de uma forma violenta, um desses países é a Arábia Saudita. Se você não precisasse mais do petróleo dele, você poderia pressionar para eles respeitarem as mulheres e os gays, por exemplo. Sim, um assunto intocável. Ninguém quer falar nesse assunto quando a coisa vem à baila. Eu penso que, assim, de certa maneira, não é que a esquerda tenha perdido um bonde, mas a esquerda que eu falo assim, inclui um amplo leque de humanistas que vão de sociais-democratas e tal. A esquerda, em geral, não tem conseguido compreender a evolução rápida das relações de trabalho, da tecnologia. É difícil até mesmo articular trabalhadores e organizá-los, já que não existe mais uma fábrica com 4.000 pessoas por aqui em algum lugar que você possa chegar e panfletar, distribuir. Não, seus trabalhadores estão distribuídos de forma diferente pelo mundo. Quase todas as fábricas estão na China e quase todos os bancos estão nos Estados Unidos. As relações são diferentes. Isso é por tecnologia, mas também porque muitos paradigmas modificaram nesses últimos 150 anos. É preciso, eu acho, que os pensadores dessa nova esquerda incorporar a ecologia, a tecnologia, a modernização e o aspecto suicida do capitalismo na nova forma de organizar. Redes sociais. Já era tempo de termos criado nossas redes sociais. Já era tempo. Não nos falta capacidade tecnológica e intelectual para isso, de jeito nenhum. Mas é preciso também, é o seguinte, quer dizer, não é que seja preciso também, mas assim, essa é a onda que eu vejo que está acontecendo. Eu sou um cara de 65 anos, mas estou vendo quem está fazendo isso são jovens, feito o Vitor, um amigo professor universitário de 30 anos, feito a jovem deputada que você citou. Você, André, que é um jovem, essas pessoas é que vão fazer isso. Já estão fazendo. Eu tenho um sobrinho que é historiador e músico, e ele é frugal, por princípio. Ele não consome pouco. Que é assim que ele é, ele, a esposa, o filhinho. Vejo dezenas, centenas de jovens agindo dessa forma. Perceba, então, o seguinte, que eles já estão se aproveitando disso que a gente está discutindo, estão começando a dar um rumo concreto, estão começando a dar uma forma final para isso. Eu me lembro que quando o pessoal começou, nesses encontros
no G7, no G8, em Davos e assim por diante, o pessoal começou a fazer pequenos protestos, aparentemente não organizados. Estava ali a semente da organização. Eles compreendem direitinho. Eu me lembro de um jovem dizendo: estou me lixando para o McDonald's. Se o McDonald's quer vender o sanduíche dele, que venda. Mas ele não pode me impedir de comer a comida que eu quero, como eles vêm fazendo. Essa é uma maneira de questionar o monopólio mais eficiente do que quase todas as outras que eu conheço, né? Então, eu sou um otimista no final das contas. Eu acredito que estamos construindo. Nas ruínas dessa bobajada que aconteceu aqui, entre outras coisas, estamos construindo outra maneira de ver. Não só porque isso está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo também na Europa e em outros lugares do mundo. Há mais idiotas do estilo Bolsonaro por aí, e em franca ascensão. A Europa mesmo está passando por uma convulsão que a gente não sabe direito se o fascismo toma conta ou não. Não sabemos. Tem reação? Tem. Nós estamos num momento de convulsão. Nesse tipo de momento, não é privilégio nosso ter um idiota no poder. Idiotas do tipo estão aparecendo em todo lugar. Acho que as pessoas vão notar isso. Ah, com certeza. Trump nos Estados Unidos, Le Pen quase ganhou na França, acabou perdendo para o Macron, mas a situação na França não está boa. Na Itália também existem lideranças desse tipo, na Alemanha também. É uma situação realmente complexa. Eu estava pensando sobre o que você estava falando de alternativas e de formas da esquerda se renovar. A gente, antes dessa conversa, nem teve uma conversa sobre isso exatamente, porque a gente mais marcou o horário, a pauta, a gente não falou sobre isso. Mas eu tenho no meu livro e nos meus livros, eu faço um esforço de elaborar ideias que eu entendo que podem contribuir, não acredito que sejam suficientes, mas que podem contribuir em algumas direções. Dou alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, a reforma da Previdência, que está sendo discutida agora no Brasil e tal. A maior parte da população, segundo todas as pesquisas, é contrária a essa reforma da Previdência, né? Uhum. Todas as pesquisas mostram que a população não concorda. Eu tenho uma suspeita, certeza, claro que não dá para ter, mas eu tenho uma suspeita que se você tivesse um plebiscito sobre qual reforma da Previdência a população quer, e fosse o papel dos partidos políticos elaborar diferentes reformas para a população escolher qual quer, e até dar uma opção, nenhuma dessas, estou satisfeito com o jeito que está. Mas, assim, diferentes reformas, você oferecer isso para a população, eu tenho a suspeita que a população brasileira, mesmo tendo baixo nível educacional, mesmo com todos os problemas que nós temos de assimetria de informação, mesmo com tudo isso, eu acho que ela tem uma probabilidade muito maior de atacar privilégios históricos numa decisão democrática do que a nossa classe política predominantemente financiada por grandes corporações empresariais e que deve muito às cúpulas do poder por causa de acordos e de conexões antigas que eles têm, até familiares, assim, gente que é da própria família, que faz parte da estrutura do poder. As castas que estão no poder, no judiciário, no executivo e no legislativo, estão no poder há 150 anos. São famílias e famílias. Tem bancas de advogados lá no sul do país que simplesmente são famílias que estão no Supremo Tribunal há 4, 5, 6 gerações e assim por diante. Então, a gente sabe que questionar a maneira como a Previdência Privada trata estes e trata o trabalhador do campo ou o trabalhador industrial, isso não vai haver dessa maneira, não é possível. Só num processo democrático. Você tocou no ponto, só mesmo num processo democrático. Mas você usou uma outra palavra um pouco antes que eu acho importantíssimo a gente pegar: elaborar. É preciso elaborar. Há tempos, eu sou chargista há muitos anos, e muitas vezes eu simplificava para fazer a piada. Com o tempo eu fui abandonando essa ideia, eu não simplifico, eu não consigo simplificar, porque a simplificação geralmente é injusta, geralmente acaba atingindo mais o oprimido do que o opressor e assim por diante. É melhor confiar, como você falou, na inteligência natural das pessoas do que simplesmente achar que são idiotas, eu tenho que simplificar para que eles entendam. Não, não é assim. Eu posso ir explicando com calma. As pessoas... Paulo Freire provou isso, né? Um homem tão detestado por esses caras. Usando a linguagem que a pessoa tiver, você sempre consegue chegar e explicar. Então, hoje em dia, eu sou um cara que elaboro, como você faz, na literatura e também no seu trabalho
como youtuber, mas elaborar significa explicar com calma, aceitar a argumentação, ouvir o outro lado, propor alguma coisa. E esperar que outros proponham, porque eu sei que eu sozinho, você sozinho... Não dá, não vai ser suficiente. E a própria proposta é aperfeiçoada. Eu tinha uma técnica, não sei se você já viu gente fazendo isso, mas quando eu tinha alguma ideia e eu queria melhorar essa ideia, eu vou para fórum de discussão, onde tem muita gente que pensa de muitas formas e coloco a ideia lá. E a ideia, normalmente a ideia é fuzilada, eles tentam fuzilar a ideia de todas as formas. E algumas das críticas são tolas e algumas das críticas são boas. E eu vou aperfeiçoando a ideia. Esse processo eu fiz... E alguns aspectos da ideia resistem bravamente a qualquer crítica. Aí você percebe que aquilo é um núcleo da coisa, né? Aquele dali é importante. Outros aspectos eu disse, realmente, isso aqui não funciona tão bem e precisa ser melhorado. E eu preciso ler mais sobre isso. Quer dizer... Da discussão nasce a luz. Você começa a perceber muita coisa, muita coisa. Eu passei a defender, vou te dar um exemplo. Eu passei a defender, depois do meu mestrado, que uma das coisas importantes para a esquerda era incentivar a expansão da produção cooperada, ou seja, de trabalhadores serem donos de empreendimentos, ou donos de empreendimentos, para eles aprenderem, inclusive, a ter uma responsabilidade maior com o próprio empreendimento e aí viverem uma experiência de trabalho menos hierarquizada, onde ele tem o poder de decisão e ele não é simplesmente um receptor de ordens. Ele participa democraticamente do processo decisório. O MST tem feito isso. Exato. E isso aparece também no movimento que o Boulos participa, o MTST. Né? O MTST também, claro. Também. Eles têm muitas cooperativas de trabalho também. Exatamente. Sim, aliás, vamos até falar um pouco disso também. O MST e o MTST são provavelmente as duas formas de organização, mas vamos redundantemente dizer, mais orgânicas que nós temos de trabalhadores no Brasil. Eles questionam, educam, preparam, lutam, ensinam e produzem. Eles fazem tudo isso. Isto é uma forma didática, porque a pessoa está aprendendo a governar enquanto faz isso. Se governar, a governar. Se torna cidadão. Se torna um cidadão real. Se torna um cidadão, e não é simplesmente uma figura que é utilizada, é justamente o oposto da crítica que se faz ao MST. Porque eles aprendem a decidir. Esse é um elemento central. E eu não nasci sabendo disso. Eu, por exemplo, passei a adotar essas ideias depois que eu conheci um pensador economista norte-americano chamado Richard Wolff, que é inclusive marxista, que escrevia sobre isso, e eu nunca tinha ouvido falar dessa interpretação sobre o marxismo, e eu era estudante, eu fiz história, mestrado em história, doutorado em saúde pública. E não conhecia, né? E não conhecia. Fui conhecer no início do meu doutorado, eu fui conhecer ele e li mais sobre ele, e aí toda uma tradição que eu não conhecia tão bem, eu fui destrinchando, e eu pensei assim, poxa, eu fui apresentada muita coisa interessante na minha trajetória acadêmica, mas isso não. Então você sempre pode, digamos assim, refinar e aprimorar os seus argumentos. Que herói esse, hein? O cara ser marxista nos Estados Unidos, um historiador. Eu estava conversando, aquele ator de Máquina Mortífera, né? Aquele, como é que chama? Grover. Ele é um cara de esquerda e tudo mais, vive aqui no Brasil, teve aqui e tal. E ele estava justamente, ele e o colega dele, falando, vocês não imaginam o que é ser marxista nos Estados Unidos. Vocês não fazem ideia. Você é visto como diabo. Você é visto que é o diabo. Aliás, o diabo, há um excelente ditado que diz o seguinte, o diabo não é sábio porque é diabo. Ele é sábio porque ele é velho. Ele é mais experiente do que sábio. O Richard Wolff, é interessante você ter dito que ele é historiador, ele é economista, mas ele tem um trabalho de história econômica. Então, de certa forma, ele atua como historiador também. Ele tem uma análise histórica do final do século XIX e do início do século XX, um vídeo que eu, como historiador, acho maravilhoso. Então, eu nem tenho essa coisa de historiador de assim, tá entrando no meu métier, não gostei. Não, se o cara faz com qualidade, melhor ainda. Entendeu? Ele está usando a ferramenta certa. Como compreender economia sem conhecer história? Exato. Pois é.
Então, ele como economista, foi ver o desenvolvimento histórico. E ele fez uma análise que envolvia, inclusive, questões políticas, porque não dá para separar. A história é uma espécie de matemática das ciências sociais. A matemática está presente em todas as ciências da natureza, por óbvio. A mesma coisa é a história. A história é a nossa experiência acumulada. Ela é a ferramenta de compreensão de qualquer outra análise social que você vai fazer. Poxa, adorei essa expressão. Essa expressão eu vou usar e vou ter que dizer de onde veio. Acabei de bolar, digamos assim. Ficou linda. Poxa, aí tá vendo? Tem um insight do artista. O artista é isso. O artista, às vezes, tem um insight assim, e essa foi muito boa. O cartunista pensa por imagem, por analogia, né? Uma coisa que a gente vai criando. Eu penso colaborativamente, porque eu sou músico. Estou acostumado a improvisar, tocar gesta, chegar para tocar com alguém que eu nunca vi, aí a gente senta, afina os instrumentos, começa a tocar e todo mundo começa a tocar. É uma coisa que você vai fazendo também em parte pela experiência, mas em parte porque ouve. Você precisa ouvir o outro. Você precisa ouvir o outro em qualquer situação que você esteja. Me lembro que durante a campanha eleitoral, eu vi uma coisa na internet que é assim, naquela ocupação, Lula já preso, um rapaz montou uma banquinha, botou lá um pote de água quente, um pote de chimarrão, uma garrafa térmica e uma placa dizendo: converso com eleitores de Bolsonaro. Um rapaz de esquerda. E ele tem razão. O Lula depois disse isso também de outra forma. Conversa com coxinha, conversa com qualquer um. Ele está disposto a conversar com qualquer pessoa. Isso mostra, ele confia nos seus argumentos, ele confia no que acredita, ele está disposto a ouvir o outro, e ele está disposto a ouvir o outro e conversar com o outro nos termos dele. E até mesmo, e essa é a essência da política, ele está disposto a fazer um acordo. Como o Lula sempre esteve, como qualquer político que você está. O mau nome que foi dado à política é um azar, é uma atividade nobre. É a arte de conseguir conciliar opostos para o bem comum. Interesses contraditórios. E que os interesses são contraditórios na sociedade, não é? Claro que são. Essa é uma coisa que a gente tem que aceitar. Não existe esse monolitismo. E também acreditar que você vai fazer uma política meramente técnica. A política, ela não é só uma questão técnica, ela é uma questão de conflito de interesses. As pessoas, eu costumo brincar assim, se não houvesse conflito de interesse, não teria motivo para greve. Se há greve, é porque em determinados momentos os interesses não coincidem e aí a disputa política acontece. Mas eu sou muito fã. Antes dessa entrevista, eu fui olhar algumas das suas charges e vi aquela da Dilma e o fuzilamento. Aquela charge é maravilhosa. E vi outras charges, você ironizando. E você teve coragem de ironizar muitas vezes os poderosos, que é o fundamental de um artista. E como é que você vê, nesse momento, a possibilidade de tanta gente autoritária? Porque um dos receios que eu tenho, eles ainda não tiveram poder de fazer nada com isso. Mas a gente sabe que essas pessoas, pelo discurso e pela trajetória, eu estou falando do próprio Bolsonaro, o Mourão e outros, têm traços autoritários na sua personalidade. Isso te preocupa? Me preocupa. Eu já fui processado algumas vezes, ameaçado outras. Estou vendo gente indo embora porque as ameaças vão chegando num nível insuportável. E acho, inclusive, o seguinte: esses caras não só são autoritários, como eles são a figura paterna, o modelo de comportamento de centenas, de milhares, de muitos autoritários que estão presentes, estão mesmo subjacentes nas sociedades todas, inclusive por esse egocentrismo que o capitalismo tem criado cotidianamente desde os anos 50, essa coisa do exclusivo e tal. Então, muita gente está incomodada, muita gente está insatisfeita com políticos, muita gente... E você, se orientar direito, essas pessoas viram máquinas, viram drones de raiva, de ódio. Então, eu tenho medo, pessoalmente, eu tenho medo de ser agredido fisicamente, pois se param o Chico Buarque e dizem, você é um merda, se para um cara como o Chico Buarque para dizer que ele é um merda, o que não vão dizer de mim, pelo amor de Deus? Então, o que eu penso é que eu tenho um certo receio,
E a gente tem que se organizar melhor, no seguinte sentido. Hoje eu não tenho mais um jornal que tem um departamento jurídico onde eu publico. Mas advogados, assim como as pessoas usam minhas charges, estão liberadas para uso em vários blogs e tudo mais, eu acho também advogados de esquerda têm que se organizar e deixar números de telefones, igual já foi em outras ditaduras. Me lembro do Laerte perguntando para um jovem cartunista: ô João, é a sua primeira ditadura, não é? Já tinha experiente. A genial Laerte perguntando para o João Montanaro: ô João, é a sua primeira ditadura, não é? Esse tipo de organização a gente hoje pode fazer com mais facilidade do que nunca, e já está até funcionando. Porque vamos precisar. Vamos ser processados por lawfare, apenas para tornar nossa vida chata e difícil. Os últimos processos que eu tenho são do tipo: os caras sabem que não vão ganhar, mas vão me chatear processando. E pode ser até que ganhe, porque os juízes estão fazendo o que querem também. Muitos juízes estão fazendo o que querem. Então, de certa forma, o viés autoritário quer nos proibir. Ele deixou claro na campanha: vou acabar com este ativismo. Olha, isso vai até de quem recolhe gato na rua até quem milita pela implantação do socialismo, passando por todos os identitários, todas as lutas contra o racismo, todas as questões femininas, todas as questões LGBT e assim por diante. Porque eles não querem quem discuta, eles não querem quem milite, eles não querem quem seja ativista, quem seja um cidadão. Essa coisa que eles vão, se eles puderem, eles vão calar todos nós, eu, você e todos os outros, todos. Então, é claro que eu tenho um pouco de medo, porque eu sei que o objetivo é me calar, e é calar você e os outros. O que nós fazemos? Continuar falando, mas penso que pode piorar. É exato, essa é uma preocupação que eu tenho, porque do ponto de vista econômico está parecendo que o Brasil não vai reagir, e greves podem acontecer, e aí o clima no país se torna mais tenso com o enfrentamento, né? Isso ainda não aconteceu, porque nós estamos no início de governo, vamos completar aí em breve 4 meses de governo, mas estamos com 3 meses e pouco, mas quando ficar claro que a economia não reagiu e tiverem, por exemplo, como é que esse governo vai reagir a greves? Eu não sei como é que vai reagir. Eu não sei como é que uma pessoa... Pegando a sua linha de raciocínio, pode ser até que seja a oportunidade que o Mourão está esperando, porque eu imagino o Mourão, todo dia ele deve ligar a televisão, pegar um saco de pipoca e ficar assistindo as bobagens do governo Bolsonaro, esperando ser chamado para ocupar o espaço, né? Mas o Mourão, como você bem lembrou, isso é um autoritário de primeira... Nasceu assim praticamente, ele é autoritário de criancinha, é no âmago, é do íntimo mesmo. Isso é da turma do Frota, era um seguidor dessa linha. No momento ele é bem assessorado e está fazendo fala suave, mas isso é estratégia militar também, né? Eu não digo que eu sou. Eu tenho tanto medo dele quanto do outro. Mourão deu uma entrevista na Globo News que, para mim, o que ele mostrou é que ele é uma pessoa mais equilibrada e que tem um pouco mais de conhecimento do que o Bolsonaro. Agora, do ponto de vista ideológico, não há muito que o separe. A diferença entre ele e o Bolsonaro, fundamentalmente para mim, é o seguinte: é um cara que escuta os assessores, que tem um pouco mais de equilíbrio e que pensa sobre o que é que a percepção coletiva vai ter sobre ele. Quando ele diz: não, Jean Willis, é muito triste quando um deputado não se sente à vontade, se sente que não tem sua voz, ele está dando uma declaração, digamos, mais humana, porque ele sabe que dizer diferente disso soa mal para a maior parte da população brasileira. Então e do mundo. Então ele sabe, ele tem um mínimo de noção do ridículo que é dizer coisas diferentes do que isso. Quando o Bolsonaro botou o negócio do Golden Shower, ele provou que ele não tem noção da repercussão de uma atitude. Porque colocou pornografia para crianças assistirem, porque tinham crianças que acessavam o Twitter dele. Então, eu às vezes imagino isso mesmo, André, que ele não tinha realmente noção. Mas é evidente que quando os militares resolvem embarcar nessa aventura, talvez eles tivessem essa noção. Não vou dizer evidente, mas uma possibilidade é que eles tivessem a noção de que esse é um governo insustentável. E que eles então podem você tem depois. as opções. Sim, ele se destruiria. Ele é um governo que se destrói em 30 segundos. Cada declaração, eu faço essa imagem, talvez eu ainda desenhe, do Mourão sentado comendo pipoca enquanto assiste os Três Patetas.
porque aquilo beneficia. Mas eu penso o seguinte, é a oportunidade, os militares devem estar achando isso ao mesmo tempo preocupante, mas também maravilhoso. Nós não precisamos nem dar um tiro, não precisamos dar um tiro, vamos tomar o poder sendo eleitos para isso. E há uma chance real de serem muito autoritários por causa disso que você falou. Como você é do ramo, né? Você já aconteceu antes. Essa economia não vai decolar e é evidente que isso vai doer no bolso, e é evidente que isso vai gerar. E aí é a oportunidade. Aí é nessa hora que os regimes se apertam. Nessa hora que os regimes aproveitam as circunstâncias de instabilidade política para poder montar. Inclusive, você falou bem a coisa do pegar pipoca, porque podem calmamente esperar o desgaste do governo Bolsonaro chegar a um ponto insustentável e, realizando isso num momento em que o governo já caminhou o suficiente, você não cancela a chapa, você não vai ter novas eleições, você simplesmente alça o vice. Simplesmente leva o vice. Exatamente, você alça o vice ao poder, que foi o que aconteceu com o Temer, a Dilma. Quer dizer, a Dilma entrou... As frases sérias. Verba volante, scripta manente. A gente sabe que isso vai ser dito de novo. Você repete. A Dilma chegou ao poder, ela já começa a questionar desde o primeiro dia. Só que aí, ao desgaste, até a hora que arrumaram uma desculpa para tirar ela do poder com o negócio das pedaladas, que eu costumo chamar de golpe soft. É um golpe soft. Parlamentar, jurídico, seguindo os trâmites oficiais. Tão bonitinho, né? Passado a limpo. Usa toda a estrutura, só que quando você vai examinar, quer dizer, como é que uma pessoa pode perder a presidência e não ser processada civilmente pelo que fez? Quer dizer, você fez uma coisa grave o suficiente para a primeira mulher sair da presidência, mas não foi grave o suficiente para perder os direitos políticos. É insano isso aí. Não. Contradição atrás de contradição. Uma dentro da outra. É insano. É insano. Mas, assim, segue um padrão. E aí, André, mais uma dessas coisas, quem não conhece história, né? Os caras não sabem. Muitas e muitas vezes, os incendiários que começam o negócio todo, no meio do processo, olha que susto, a minha cabeça está rolando agora. Muitos desses incendiários já tiveram suas cabeças cortadas, e acho que é possível que até mesmo a família Bolsonaro, que estava feliz lidando com a familícia, né, como dizem as pessoas aí, lidando com suas particularidades bairristas ali, alçada a essa posição, e eu não sei se dá conta. O país inteiro não pode virar um território da milícia. Por isso que eu acho que vão acabar, quando eu digo vão acabar, as TVs, os bancos, o mercado, o exército, o judiciário vão acabar concordando que é a hora de varrer mais esses incendiários aí para debaixo levar lá para a Praça de Greve, cortar logo as cabeças. É aquele negócio. O que é pior? Eu não sei. Nós estamos diante de uma situação em que é horrível é horrível trocar pelo Mourão, porque o Mourão pode ser, inclusive, mais eficiente. Dá esse risco. Ele pode ser mais eficiente para completar a destruição. Pode ser. Ou pode até deixar para essa família fazer a destruição completa. E depois que isso acabar, aí sim, com a terra, a tábula rasa, começa a construir a sociedade que eles estão imaginando lá na cabeça deles. Pode ser algo por aí também. Eu acho que vou terminar a primeira parte da nossa conversa agora, porque já ficou meio longa, e fazemos uma segunda parte de uns 20, 25 minutos no máximo, porque o nosso Renato Aroreira aqui tem outros afazeres, está muito ocupado. E eu tenho charge para fazer ainda hoje. Tá vendo? Vou até finalizar. Gente, se vocês gostam do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, eu, André Teixeira, gostaria muito que vocês divulgassem esse vídeo. Só uma perguntinha, André. Diga. Você escreve ficção científica também, não? É ficção científica. No próximo bloco eu sou um leitor compulsivo de ficção científica. Vamos trocar figurinhas aí. No próximo bloco a gente começa conversando sobre isso, para conversar com coisas boas também. Tá certo? Okay, tá bom. Então, divulguem o material que agradece. Eu agradeço bastante, gente. Vou terminar o primeiro bloco agora.